perfeita paz em perfeita vitória? Assim é, assim nós continuamos confessando. Olha o tema de hoje, pacto de superior promessa. A gente ouve muito, né, as pessoas lerem na palavra, as pessoas, não, nós estamos no novo pacto, agora o caminho é novo, é vivo. E aí a gente só lê. Mas você já chamou assim para uma consciência do que é viver esse novo pacto? Do que é de fato você está vivendo promessas? Promessas que o Senhor mesmo fez sobre nós e que Ele cumpriu? Você já parou para pensar nisso? Diz que é superior. Tudo aquilo que o homem fazia para se aproximar, para agradar, para fazer a tal vontade de Deus, né, se esforçando por si mesmo, ele teria que fazer para ser aceito. Deus vem com uma nova proposta, um novo pacto, que diz que agora você não fez, você nem mereceu, graça, favor imerecido. Isso aí, amados, são superiores promessas, coisas que lá atrás já vinham sendo dito e as pessoas não se aperceberam. E hoje nós que conhecemos nessa graça, nos deparamos com essas superiores promessas. Às vezes a gente pensa assim, superior promessa é eu ter um carro do ano, é ter uma casa, uma mansão, é eu ser bem sucedido em tudo. Não, as boas promessas, a promessa que Cristo fez, se cumpriu. Nós hoje estamos vivendo esse pacto. Nós só temos que nos comportar como tal. Não é assim, Maria? É isso aí, então. Os judeus tinham a promessa de herdar o reino, mas nunca conseguia. Eles tinham que praticar as obras. E em Cristo, essas promessas foram cumpridas e sobre a igreja constituída de judeus e gentios, o pacto é de superior promessa. O que é uma promessa superior? A promessa feita aos judeus não alcançada, concluída em Cristo, e nós estamos vivendo o reino. A informação deste reino é que faz toda a diferença. Existem pessoas, minha esposa, que não entenderam o que é viver o Evangelho da Graça de Deus. Então, o que elas acham? Viver o Evangelho da Graça de Deus é não batizar nas águas, não dar o dízimo, não tomar Santa Ceia, não fazer jejum, não congregar. Tudo isso são os rudimentos de quem vivia num pacto inferior. Viver num pacto de superior promessa envolve administrar a sua vida com sabedoria para usufruir o que essa superioridade tem. Por exemplo, Paulo explicou aos Gálatas que a obra da carne é prostituição, avareza, bebedice, que quem vive essas coisas não é do reino. O reino é de superior promessa. Uma vez que eu administro a minha vida com sabedoria, me livrando do que é profano, respeitando o espaço de cada um, eu vou vivendo e sabendo administrar essa superior promessa que não depende dos meus feitos. Precisa apenas eu entender com as informações que o Evangelho me passa para que eu viva. Eu estou vivendo em superiores promessas. Eu estou em obediência ao pacto e esmurrando o meu corpo. Isso aí você já começa a ter um discernimento do que você tem que fazer para andar em superior promessa. Pois é, antes se tinha que fazer tanta coisa, né? Como meu esposo falou, hoje em dia as pessoas acham que a graça se não recebem saúde, a promessa de Deus não está se cumprindo na minha vida. Se ficou adoentado, nossa, isso não é, realmente não é. Deus sempre tem o melhor para nós. Nós precisamos entender, amada, que Deus, quando a palavra diz sobre essa superior promessa, é sobre o pacto que viria. Ele disse um novo pacto, um novo caminho, sabe? Eles viviam uma coisa fria, caducou, né? Perdeu a validade. Em sombras. Viviam sobre o aio, aquilo que conduzia. Hoje não, nós hoje somos verdadeiramente conduzidos por Deus. Hoje o pacto está em nós, foi firmado na cruz. Cristo nos trouxe para esse pacto. E ele com certeza é novo e vivo. E olha só o que é promessa. Afirmativa de que se dará ou fará alguma coisa, compromisso oral ou escrito. Veja se não é isso que Deus fez.
Ele rasgou aquele escrito de dívida antigo, tudo que a gente tinha que fazer para alcançar os tais benefícios de salvação. Os judeus, né? Os judeus. Eu digo nós para que vocês entendam que nós não vivemos naquela época, porém, falamos assim para melhor entendimento. Então, quando ele vem com essa nova proposta, muitos não entenderam. E por isso que hoje em dia é tão difícil, às vezes, nós que conhecemos a graça, explicar isso para alguém. Porque as pessoas não conseguiram ainda entender o porquê que Cristo veio aqui, qual foi a finalidade dele ter nascido, de ter sido crucificado. Muita gente fala, não, Jesus morreu para isso, Jesus morreu para aquilo, Jesus morreu para aquilo outro, mas não sabem. Não sabem o verdadeiro propósito desse novo pacto. Quando ele se firmou, quando esse escrito, essa promessa foi ali verbalmente falada para nossas vidas. Então, amados, eu sempre falo para os meus irmãos em Cristo, a graça é um pacto de confissão. Eu não estou vendo, eu não estou sentindo, sabe? Ainda meus olhos nem alcançaram, mas eu estou confessando aquilo que a palavra diz ao meu respeito. Sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Todas as coisas, quando ele diz todas, amados, às vezes é até uma coisa má aos nossos olhos. Mas se ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito, assim é. Esse momento vai chegar, essa manifestação dessa vontade de Deus, ela vai se manifestar na nossa vida, amado. Nós já passamos por tantas situações, você que me assiste, a gente falar, não é possível que Deus não está vendo, não é possível que Deus não está assistindo a tudo isso e está lá quietinho. Amados, Deus é soberano, Ele é sabedor de todas as coisas, mesmo as coisas que parecem contrárias. Eu confesso que contribui para o meu bem. E lá na frente, muitas das vezes eu paro para observar e falo, naquele momento parecia um momento de desespero, parecia um momento que não teria fim, mas eu vi a misericórdia e o amor e os propósitos dele sobre as nossas vidas. Viver isso é viver o novo pacto, é viver aquilo que o Senhor consumou para nós. É mente renovada, é confissão de fé. A fé é algo que não é visível, mas que você está ali crendo que vai acontecer. É a promessa, sabe? Uma hora ela se manifesta, meu amado. Agora, você tem que pensar bem, você tem que falar bem, porque a tua boca, a própria palavra diz isso, né? Ela tem poder. Então, não fica dizendo, porque para mim não vai dar certo, porque para fulano não deu, para mim não vai dar, porque o meu pai e minha mãe não conseguiu, por que eu vou conseguir? Sabe? Eu nunca vou fazer uma faculdade. Cara, você tem que aprender a falar aquilo que você quer. Não tendes, porque não sabes pedir. Não é assim, marido? Diz mal. A grande confusão é que a maioria dos cristãos chegam a Deus como se ele fosse a fada madrinha, né? Ele tem uma vara de condão, né? Ou o gênio da lâmpada, né? E as pessoas chegam a Deus dessa forma. E aí fazem canção. Quem tem promessa de Deus não morre. Não morre, né? Morre. Quem tem promessa de Deus morre. Não morre. Não, a canção diz que não morre antes que se cumpra. Quem tem promessa de Deus não morre até que ela vá se cumprir. Mas as promessas de Deus são espirituais para uma vida espiritual. Então a pessoa acha que uma vez que ela está em graça ou ela passa para crente, ela não tem problema nenhum. É uma mágica, né? A expressão reinar em vida é esta vida espiritual de paz, porque o reino é isto. É você viver em paz, não ter guerra no casamento, educar bem os seus filhos, governar a sua vida sobre o temor do Espírito. É você não defraudar o seu próximo, respeitar o espaço de cada um. É você não ser um caluniador, não querer o mal. Isto aqui você está vivendo o reino. Então a promessa feita era a promessa de uma vida com abundância. Ninguém vive uma vida com abundância bebendo 3 garrafas de cachaça e amanheceu hoje com cirrose, deixou os filhos com fome. Isso não é vida com abundância, embora possa estar salvo, embora possa ser um cristão. Então você administrar a sua vida é você viver tudo aquilo que ele prometeu que a igreja viveria sobre o domínio dele. Mas as pessoas levam isso para o espiritual, para o físico.
As pessoas vão espiritualizando tudo. Aí entram na igreja, faz uma campanha, faz um voto, dá o dízimo. Aí diz, pô, não é possível, eu não estou prosperando, então cadê a promessa de Deus para a minha vida? O pastor disse que eu iria ser próspero, que a relação com as pessoas, acerca de Deus, está envolvida no que elas podem extrair. Como eu disse, né? Deus é um gênio da lâmpada ou uma fada madrinha, com uma varinha de condão que bate na cabeça assim, e o sapato cheio de chulé vira logo uma abóbora madura, uma abóbora que você entra lá dentro como um camarão bonito. Não é nada disso. Cristo realizou o plano perfeito. É chamado-se de plano perfeito. E dentro deste plano perfeito, tudo aquilo que impedia você de chegar a Deus foi jogado por terra. O escrito de dívida foi rasgado. E você agora, com as rédeas na sua mão, você governando bem a sua mente, treinada, disciplina do Pai, o Pai vai te disciplinando. A pessoa apanha tanto na vida que uma hora ela diz, não aguento mais, Pai, chega de apanhar, eu vou viver. Então, o pacto é de superior promessas, promessas cumpridas por Ele. Então, era um anúncio de que viria o pacto de superior promessa. O pacto chegou. Não há mais promessa porque ela já foi concretizada. Eu é que tenho que viver isto. Quando eu estou bem com a minha esposa, eu estou vivendo superiores realizações concretizadas. Quando eu calunio, quando eu traio, quando eu percebo, quando eu uso a minha carne, eu estou deixando de viver um pacto já preparado para mim. É importante esta informação, porque o relacionamento homem e Deus está naquilo o que ele pode extrair de Deus. Se Deus não dá, ele procura então uma outra igreja. Se Deus deu, aquela igreja tem poder de Deus. Isto é devagar, delirar, para que você entenda a palavra devagar, né? Então você tem que se ver incluído nessa realização dessas promessas. E amados, eu me sinto grata quando a gente fala assim, eu ando sem temor do mal, como a irmã falou, estou em perfeita vitória, estou vivendo em abundância. É isso, é abundância de conhecimento. Você vê a tua mente como era uma mente escrava, como era uma mente guiada pela religião. A tua mente, ela era cativa ao que os outros falavam para você fazer. Quando você vem para o novo pacto, você começa a andar por caminhos já preparados, eles já foram feitos. Você não precisou colocar cimento, areia, nada para fazer esse caminho ficar lisinho e perfeito. Ele está perfeito porque foi Cristo que preparou para nós. Ele é vivo porque ele está em nós. Esse caminho, amados, é o perfeito caminho do conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Você tem que viver, você tem que se incluir nesse novo caminho, nesse pacto, nessa promessa que já foi cumprida nas nossas vidas. Sabe, tenha ânimo, tenha vigor. Tem gente que conhece a graça de Deus e fica tão assim, murchinho, sabe? As pessoas ainda estão perdidas, entendem algumas coisas, outras não querem entender, outras não fazem questão, só, como meu esposo falou, só querem aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe faz bem, sabe? Mas não quer um compromisso verdadeiro com esse reino ao qual nós já estamos inseridos. Esse reino, amado, requer compromisso. O pacto já foi feito, a promessa foi cumprida. Agora a nossa parte que tem que ser cumprida. Primeiro você tem que se ver como um eleito, como um filho, sabe? Como alguém que já herdou. As heranças do nosso Deus já estão sobre nós. Ele diz que nós somos filhos e como filhos herdeiros. E tem muitos que ainda não vivem essa herança já dada a nós. A graça de Deus já foi nos dada gratuitamente. E as pessoas ainda estão querendo pagar um tão alto preço. O preço já foi pago, amado. O pacto agora é maravilhoso. É de superiores promessas. E se você não começar a viver essa promessa, não adianta você querer que Deus venha fazer essa promessa acontecer. Porque Ele já fez. Você tem que se ver como um dono, como alguém que possuiu essa dádiva de ter fé para crer na palavra e colocá-la em prática. Nós todos os dias estamos aqui para trazer entusiasmo,
vigor, luz, encorajamento, né? Encorajamento. Nós, seres humanos, a gente sempre precisa de um empurrãozinho, já perceberam? Exato. A gente se esquece muito rápido das coisas. Na hora que está sendo falado e vivido, é assim, não sei o quê. Depois a gente se distrai com aquele problema, com aquele filho, com aquela família, e daqui a pouco essas convicções, elas vão escapando. E daqui a pouco você começa a ver como alguém que, será mesmo? Será que eu sou mesmo um eleito, um predestinado em amor? Desanimada. Será que as promessas de Deus estão sobre a minha vida? Amado, não será. Você é. Tudo que nós passamos aqui nesse âmbito terreno, físico, é normal, amor. Todos nós iremos passar. Eu hoje, na minha caminhada, eu faço uma caminhada todo dia de manhã, e vinha caminhando aí, cabeça baixa, meditando, tal, pensando no que iria ser falado, no que foi falado, exercitando. E quando eu levantei a cabeça, aí vi um abençoado na minha direção, eu conheci ele, ele não me viu. Quando ele me viu, ele estava fumando, jogou o cigarro fora. Ô, meu irmão, graça e paz. Eu falei, não joga o cigarro fora porque me viu, meu mano. Ele envergonhado. Eu disse, você sumiu, não foi mais na nossa reunião? Ele disse, porque agora eu já conheço tudo da graça, né? Agora eu já frequentei lá com vocês lá 1 ano e pouco, já conheço tudo da graça. Você vê a informação que ele pegou. Ele conhece tudo da graça e agora ele ficou com vergonha de mim porque estava fumando. Mas ele tinha que ter vergonha dele mesmo, porque apesar de conhecer tudo da graça, ele não conhecia como convém, porque está faltando nele o quê? O domínio próprio. Ele não entendeu que o pacto é de superior promessas. Ele não entendeu que as informações era para trazer a ele liberdade dele mesmo, porque ele conhecia, mas estava escravo. O que faltou nele? Como minha esposa disse que nós estamos todos os dias aqui, ser encorajado, ser motivado. Faltou nele abandonar o egoísmo. Ele conheceu tudo, se isolou daquilo que nós chamamos da igreja, desta comunhão às quintas-feiras, 10 horas, daquela comunhão às 11h40, se isolou disso e houve então o esfriamento. Aconteceu a debilidade na fé, como Paulo disse aos irmãos. E aí, ao invés de estar vivendo o pacto que é de superior promessa, ele regrediu a uma vida de escravidão, estragando a vida. Porque, meu amado, olha só, não é condenando nem julgando, cada um faz aquilo que quiser. Eu me preocupo muito com aquilo que eu vou ingerindo, com a água que eu bebo, com o alimento que eu cuido, porque eu estou botando coisas dentro de mim que pode ser veneno. E quando eu precisar da minha saúde, eu vou dizer, que pacto é esse de superior promessa? Que pacto é esse? Foi o que você fez com a informação recebida acerca dele. Você só comeu gordura, ingeriu bebidas gaseificadas, estragando a sua flora intestinal. Você acabou com seu pulmão fumando 2 maços de cigarro. Chega a idade de 70 anos, quer perguntar pelo pacto? O pacto ficou aonde você deixou. A informação acerca sobre ele fez você destruir a sua saúde. E quando mais você mais precisou. Então, ser encorajado, ser motivado, ninguém nunca vai conhecer o suficiente. Ninguém nunca deve se isolar deste reino, deste pacto perfeito, porque senão é aquilo que eu já disse a alguns irmãos. Você imagina, minha esposa, Paulo trouxe uma informação da revelação da graça de Deus. Aí Paulo ficava na casa dele. E a gente, aí Paulo, vai na sinagoga? Não, não vou não, eu agora estou na graça. Ué, mas como é que é isso? Nada, estou fabricando umas tendas aqui, depois a gente fala sobre isso. Não, havia uma necessidade de destruir a homens fiéis, para que esses destruíssem a outros e a outros, para que a informação deste reino possa trazer vidas. Este é o nosso papel. Nós, por exemplo, poderíamos estar em vários lugares neste momento. As pessoas estão nos assistindo agora, mas nós poderíamos estar em vários lugares. Mas nós estamos aqui trazendo a informação do reino para que, de acordo com que esta informação chegue na tua mente, você viva de uma forma sensata,
piedosa, saiba com equilíbrio administrar a sua vida. E aí as pessoas de fora vão dizer: gente, o que aconteceu com esse casal? O que eles têm de brilho, de intensidade? Será que eles não têm problema? O que eles fazem? Porque o homem natural não consegue discernir. Por quê? Porque nós estamos dentro de um pacto de superior promessa. Nós estamos vivendo o reino ativamente. As nossas vidas estão envolvidas com outras vidas. Antes de vocês entrarem ao vivo aqui, havia toda uma preocupação, havia toda uma meditação acerca daquilo que iria ser falado. Estávamos pensando em vocês, alguns estavam dormindo ainda. E nós ontem à noite, já preparando o tema, no que iria ser falado, qual é a base bíblica, podemos dizer isso com garantia. Então nós estávamos envolvidos na sua vida. Nós não fomos egoístas a ponto de pegar a informação deste pacto e viver só para nós. Não, nós precisamos falar a homens idôneos e fiéis para que eles falem com outros, e no nosso caminho as pessoas vivam intensamente o que nós estamos vivendo. A paz absoluta, reinar em vida e viver em perfeita vitória. Assim é, amados. Tem gente que realmente fica desanimado, né? Como a irmã falou ali. Eu conheço a graça e realmente eu estou desanimada. Não sei se é o seu caso, mas existem pessoas que eles precisam fazer alguma coisa. Eles precisam fazer algo para ser notado por Deus, para ser visto por Deus. E isso, amado, é um ledo engano, sabe? Hoje em graça, o nosso culto é racional. A gente não precisa mais ir buscar nada, porque esse pacto superior já nos coloca em um lugar mesmo bem superior à lei, aonde nós tínhamos, sabe, que está sempre fazendo para nos achegarmos a Cristo. Então eu não entendo esse desânimo que abate as pessoas que se dizem graça. Mas antes eu tinha que ir para a consagração, eu tinha que acordar cedo, eu tinha que ir para o culto de libertação, eu tinha que ir para a oração das 3 horas, eu tinha que fazer o culto na minha casa de ação de graças, aí porque no sábado tinha isso, tinha o cachorro quente da Vitória, sabe? Parece que as pessoas gostam de viver essa loucura, essa mentira. Eles preferem viver a promessa do homem, de que se você fizer, você alcança o que você deseja, do que se alicerçar, criar estrutura forte em Cristo e nesse pacto que já foi cumprido por Deus e assumir a sua posição em Cristo. E agora, o que eu vou fazer em graça? Tanta coisa, amado. Comece a se alegrar por esse conhecimento, por essa libertação, que já a tua mente já não sofre mais aquele dano de culpa. Se você se sentir amaldiçoado, a tua casa tem maldição, que os teus filhos são endemoniados, que o teu marido bebe porque ele é cheio de demônio, porque ele sai quando vem com mais 7. Sabe, essas coisas que a gente ficava olhando assim e falava, isso só pode ser um demônio, isso só pode ser o diabo. Hoje você sabe que não existe mais essa condenação, essa maldição tão falada dentro da religião. Então comece a se alegrar por esse conhecimento, comece a praticar o bem, saia, dê um bom dia ao teu vizinho, estenda a mão ao necessitado, sabe? Isso é estar em graça, é viver um novo pacto, é você contribuir com as reuniões, com aquelas pessoas que você sabe que pregam a verdade. Invista a sua vida nesse ministério, sabe? Você está se achando apática? Não sei o que fazer? Faça. Se doe para o evangelho, amado. Hoje em dia, você faz por mim, eu faço por você, um pelo outro. Os membros desse corpo perfeito, que é a Igreja de Cristo, está aqui para servir um ao outro em amor. E esse servir em todas as áreas. Igual hoje uma irmã falou, como faço? Alguém me pediu oração, pediu para eu ir lá, para dar a mão, ou então ter que impor a mão. Amado, diga para essa pessoa, amado, Cristo está em você. Abra sua boca, conte para Ele, converse com Ele, confesse aquilo que você crê. Essa é a melhor oração que nós podemos fazer hoje. É falar, Senhor, muito obrigado, porque em meio a tantas coisas que o mundo está atravessando,
O Senhor está me conservando aqui, ó, em perfeita vitória. Esse pacto, essa promessa estão sobre a minha vida e eu estou vendo esse cumprimento. Sabe, amados? É desse jeito, é encorajando os outros. Não é desanimando, não é colocando para baixo. Falou, oh, levante a cabeça. Você está numa posição superior, você é filho, você é herdeiro, viva como tal. Sabe, mas viva com as suas ações. Não é só falando que você é. Não é só pensando, não, eu sou mais do que vencedor, eu sou um eleito. Não. Se veja assim e pratique coisas de um eleito. Daqueles que foram chamados para avançar. O evangelho é um avanço, amado. Hoje nós estamos aqui falando para você, e é como ele falou, instruindo a pessoas idôneas que vão reproduzir isso que a gente fala para outras pessoas. Paulo poderia sim ter ficado maravilhado com todas as revelações, falando, não vou nem abrir a boca, porque esse povo não vai acreditar. E vão me prender, vão me bater, vão me chamar de louco. Mas ele assumiu as consequências. E não vai ser molezinha pra gente, sabe? Não vai ser fácil, não. É o bom combate da fé. É aquilo de você dizer a verdade, as pessoas não recebem, você repete, a pessoa perde até a tua amizade, né? Quantos de nós, as pessoas param de nos cumprimentar por falar que a gente é herege ou por tantos outros nomes que dão a nós, mas a gente não desiste não, amado. Parece que quanto mais batem, mais a gente cresce, mais a gente crê, sabe? Que isso é o propósito de Deus, é falar, é anunciar boas novas, não é assim, meu esposo? Se eu fosse parar, a verdade é o seguinte, graça de Deus não é para qualquer um. Infelizmente, eu estou há 12 anos andando nesse território. O que eu já ouvi de pessoas dizendo, eu amo o evangelho, dou minha vida, eu estou junto com você e depois me deixar na fogueira. Graças a Deus, eu sei que aquele que me colocou de pé não vai me derrubar, não me derruba, mas graça de Deus não é para qualquer um. Ouvir é para todos. Assumir este reino, viver este pacto, a ponto de ser um defensor do evangelho, de divulgar o vídeo, de compartilhar, isso não é para todos. Existem pessoas que ouvem para ver se é assim mesmo, entendeu? Mas ela não vive o pacto, ela está no pacto. É como a pessoa está dentro de uma casa, mas ela não se preocupa, passa, principalmente os jovens, né? Meu filho pode passar. Se ele vê a casca de tangerina no chão, ele passa por cima e não pega. Eu e a minha esposa podemos nem passar de longe, se ver, mas a gente volta, pega a casca. Porque nós não estamos na casa. Nós estamos vivendo dentro desta casa, lutando para que tudo aqui funcione às mil maravilhas para os interessados e os desinteressados. Meu filho é totalmente desinteressado, um jovem, adolescente, está nem aí se a tampa do vaso sujou quando ele usou, ele não está nem aí se ele esmagou a pasta de dente até o fim, chega até o fim, ele não quer, ele vai lá, procura se tem outra nova, e a gente é que tem que espremer para usar, porque sabe o valor que é. Assim é quem vive de fato, de verdade, o pacto de melhores e superiores promessas. A gente valoriza, paga a conta sozinho, a gente leva comida, a gente leva isso, a gente prepara quentinha, a gente evangeliza, a gente fala no ônibus, a gente vai filmar os lugares, lá a gente fala da graça para as pessoas têm curiosidade. A gente não apenas sai daqui e vai viver como agente secreto, que ninguém sabe o que a gente é, o que faz, sabe? Em cada oportunidade, essa palavra vai ardendo no nosso coração. O abençoado me perguntou, como que você consegue falar de manhã, de tarde e de noite no canal? Como que? É só falar. Ué, não tem mistério. Quando você vive o reino está em você. Você abre a boca, é o rei. Como que você consegue falar de futebol de manhã, de tarde e de noite? Como que alguém consegue fazer fofoca de manhã, de tarde e de noite? Como que alguém consegue comer de manhã, de tarde e de noite? Como que a pessoa consegue trabalhar de manhã, de tarde e de noite? Como que a pessoa consegue ficar na porta do vizinho falando fofoca, olhando a vida dos outros de manhã, de tarde e de noite? Olha, isso é a minha vida, é o que está em mim.
Eu consigo falar do Evangelho, não é só de manhã, de tarde e à noite, não. Eu falo do Evangelho a vida toda. A minha vida é o Evangelho. Eu sou o Evangelho vivo. Eu sou a carta de Cristo. Então eu vivo num pacto de superiores promessa, porque isto está dentro de mim. Quando eu vou errar, isto me freia. Quando eu vou acertar, isso glorifica o Pai. Quando eu vou procurar a sabedoria, ela se manifesta em mim. Quando eu perco o controle, a paciência, o domínio próprio se manifesta em mim. Eu não preciso buscar a sabedoria de Deus. Eu não preciso pedir a Deus o que Ele já me deu. Então, quando vem uma situação difícil, o pacto de superiores promessa vivido por mim até as entranhas se manifesta. É uma sabedoria, é uma paciência, é o trato, é o respeito, é o domínio próprio, é a vontade de desistir, mas encorajado, é luta por fora, é o temor por dentro. Então, se deixar, eu falo o dia todo, sonho com o Evangelho, acordo falando, termino, durmo e beijo a mulher, que daqui a pouco vai ter, beijo a mulher. Então, viver o pacto de superiores promessas é estar envolvido, é querer que isto não se dilua, que isto aqui não seja fogo de palha. Um abençoado me disse, Geraldo, uma hora isto vai acabar. Eu falei, não acaba. Não acabou nos dias de Paulo, num combate ferrenho. Como vai acabar? Eu posso não mais transmitir, mas o Evangelho não depende de mim, depende de homens fiéis, idôneos, assim como vocês que ouvem e vão reproduzindo. Quantas pessoas hoje estão encorajadas? Eu me lembro que nós, quando começamos a fazer canal no YouTube, muitas pessoas que estão aí se achegaram, ouviram, se sentiram encorajadas. Muitas pessoas que estão pregando hoje no YouTube, muitas pessoas passaram por aqui, pelo canal Espírito em Verdade, se encorajaram, nasceram daquele canal e hoje estão encorajados. A glória não é minha, glória a Deus a isso, e que muitos outros venham para viver o pacto de melhores e superiores promessas. O que para uns são fardos, para nós é necessidade. Poxa vida, Deus me livre ficar sem. Nós temos a necessidade de reproduzir ânimo, força, sabe? Passar aquilo que a gente crê para vocês. Não temos sabedoria nenhuma, amado. Se lá do alto não nos for concedido, se não for Deus a iluminar, sempre estarão em trevas. Nós olhamos para o lado, vemos trevas das pessoas porque eles optaram assim, eles querem seguir o fácil, eles querem seguir as suas vontades, os seus desejos, alimentar aquilo que não é próprio da vontade do nosso Deus para nossas vidas. Então, não é fardo, para nós é prazer. Não, fardo é se a gente não fazer. Aí a gente começa a falar, caramba, tá faltando alguma coisa, pô, preciso fazer alguma coisa. Mulher, vamos ali levar uma comida ali pro necessitado, vamos visitar ali a comunidade. Aqui, quanto tem aí? Ah, tem R$200, compra 2 cestas básicas. A gente vai lá, compra 2 cestas básicas, leva ali, daqui a pouco vem um irmão e semeia, vem um irmão e diz, Geraldo, olha aí, eu estou enviando um valor para você comprar 3 cestas básicas aí. Olha, meu irmão, se você quiser, você mesmo compra e traz aqui, a gente vai lá. Não, você sabe, Tem pessoas que se preocupam com a necessidade do outro, isso sabe? Isso sabe, aí. não, pô, o Geraldo, a Jaqueline está ali à frente, como eles falam, né? Aqueles que estão direcionando, que estão ali levando isso com força mesmo, com braço forte, que o Senhor que nos dá força. E as pessoas se preocupam, não, olha, irmã Jaque, vou depositar tanto aí, tá? Eu sei que vocês precisam, é uma luz, é um aluguel, sabe? É um necessitado que bate a porta, é uma criança que precisa de assistência, é um idoso que precisa de assistência. Amados, tem muitas coisas por trás que as pessoas não sabem, outras não se interessam, mas glórias a Deus que existem muitos cooperadores, pessoas que têm o coração sensibilizado pelo amor de Cristo, sabe? E fazem, e eu vou falar, eles quando trazem a sua contribuição de amor, eu recebo, amado, porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que aquela quantidade, aquela semente de amor sai da vida daquela pessoa, mas não vai
trazer escassez, não vai trazer vergonha. E sem Será contar, honrado. e sem contar de pessoas de outro estado, aqui mesmo, que liga para a gente e diz assim, olha, a gente está precisando de um alimento, de um remédio, tá aqui, eu vou enviar a foto aqui da receita, eu vou aí pegar, o senhor pode enviar para mim. De você fazer Pix para onde está as pessoas que nunca nem vemos. Isso é viver o pacto de melhores, superiores promessas. É a sua vida está envolvida no outro, tanto para dar quanto para receber. Amém. Tanto para admoestar quanto para exortar, tanto para fazer quanto também reclamar por não fazer, porque existem pessoas que reclamam porque faz. Nós queremos reclamar quando não podemos fazer. Existe dia que a gente fica aqui, ainda não fizemos uma boa obra, ainda não semeamos na vida de ninguém, ainda não edificamos ninguém. Precisamos falar, precisamos contribuir, precisamos fazer. Porque se eu vivo num pacto de melhores e superiores promessas, eu acredito que eu tenho que andar em obras preparadas de antemão. Assim é, amados. Então, que você reproduza esse dia, essa conversa, na vida de outros. Que você chegue para alguém que você sabe que não vai fazer falta, né? Porque as pessoas pensam que as bênçãos que Deus nos dá é só para nós. Não, Ele te dá não é para estragar, não é para sobrar. Ele só quer que a gente viva daquilo que nos é suficiente. Então, se você pode, ajude, contribua, semeie na vida de alguém. Alguém que você sabe que realmente depende do estender de mão.